Bem-vindos à Casa dos Açores. É uma sessão um pouco intimista. Nós fizemos a divulgação deste evento. Acontece que muitos dos nossos associados da Ilha Terceira, afinal, acabaram por partir mais cedo para a Terceira. Eles não perdem um carnaval, uma festa. Aliás, se me permitem a piada, se calhar conhecida de muitos, pelo menos dos açorianos, costumo perguntar quantas ilhas é que há nos Açores, ou quantas ilhas é que constituem o arquipélago. Isto aos que não são açorianos e tal, e alguns respondem 9 ilhas, e eu, não, está enganado. São 8 e um parque de diversões, que é a Ilha Terceira. Eu peço desculpa aos terceirenses, isto é uma piada já antiga. Muito bem. Pronto, mas como eu digo, é uma honra ter connosco a doutora Maria Adelaide Valente, autora do livro Pedra a Pedra, de que vamos falar um bocadinho esta tarde. Agradeço também ao Dr. Roberto Pereira Rodrigues, que é membro da direção da Casa dos Açores e é presidente da Associação Daniel de Sá, que é uma associação que divulga a obra do escritor açoriano Daniel de Sá. Eu geralmente escrevo qualquer coisa em papel para não me dispersar. E se me dão licença, então assim farei. Portanto, vamos ter esta sessão com a doutora Maria Adelaide Valente. A obra que vamos falar é o seu livro mais recente, Pedra a Pedra. A doutora Maria Adelaide Valente já tem uma vasta obra, mas sobre isso e sobre a autora irá falar com maior propriedade aqui o Dr. Roberto. Não é a primeira vez que a doutora Maria Adelaide Valente vem à Casa dos Açores em Lisboa. Nós temos aqui uma das pessoas, dos nossos corpos sociais, a doutora Luísa Figo, que se recorda de ter participado aqui na apresentação de uma outra obra sua há uns anos atrás. Esse livro que foi apresentado há uns anos atrás aqui na Casa dos Açores chama-se Canto Oceânico sobre 9 painéis cativos. Obra esta que mereceu críticas elogiosas, inclusive porque trata dos Açores. Os 9 painéis cativos referem-se às 9 ilhas açorianas. Mereceu críticas muito elogiosas de várias figuras, mas entre elas os nossos bem conhecidos João de Melo, o escritor João de Melo, açoriano, mas também referências elogiosas do Rui Dores, que também é uma pessoa bastante conhecida dos açorianos, que se tem dedicado a estudos de línguas e dos falares açorianos. Portanto, eu, como disse, não me vou alargar sobre o currículo da autora e do livro Pedra a Pedra. Quero apenas acrescentar que este livro tem o aliciante de nos remeter para a figura lendária, digamos assim, lendária porque foram-se criando lendas à volta dele, embora seja uma figura bem real. Estou-me a referir ao Pedro Francisco, também é costume designar por Peter Francisco, um terceirense que foi para os Estados Unidos, criança, mas vamos ouvir naturalmente falar um pouco dessa história. Criança
acabou embarcado e desembarcado nos Estados Unidos e, portanto, é um herói consagrado da guerra da independência dos Estados Unidos. Portanto, os Estados Unidos portanto, tratam bem esta figura que é um dos heróis da guerra da independência americana. Não vou dizer mais nada, agradeço à doutora Maria Adelaide Valente novamente ter escolhido a Casa dos Açores para esta apresentação, ao Roberto a sua disponibilidade de primeira hora para estar aqui hoje e nos ajudar. E é tudo, e inclusive também agradecer à doutora Maria Adelaide Valente, que vindo do Porto, não é? Ainda de Gaia, de Braga, é uma viagem ainda um pouco longa e portanto, muito obrigado. Eu então irei passar, se for concordar, passaria a primeira palavra aqui ao Dr. Roberto Pereira Rodrigues para nos falar sobre a obra e a autora. Ora, muito boa tarde a todos. É um prazer estar aqui, acho que na minha casa também. Portanto, em primeiro lugar, queria agradecer aqui à Casa dos Açores e ao Sr. Presidente por me convidar para estar aqui e falar um pouco sobre esta obra. E, portanto, ao sentir-me em casa, devo dizer também que faço parte dos órgãos sociais desta instituição, mas na qualidade de quarto secretário. Se lembram da figura do quarto secretário de Gabriela Cravo e Canela, é aquela figura que usava um cartão a dizer eu sou o quarto secretário, mas que não tinha funções nenhuma. É o que se passa comigo. Portanto, eu sou o quarto secretário, faço parte da lista, mas os trabalhadores estão aqui à minha frente, não é o meu caso. E, portanto, de qualquer forma, é uma honra estar aqui e a Casa dos Açores de Lisboa é, de facto, das instituições que eu conheço que, com menos recursos, mais faz milagres todas as semanas. Porque todas as semanas, desde há não sei quantos anos, todas as semanas têm atividades culturais. Todas. Porque não conheço nenhuma outra instituição que faça isso. Com uma particularidade, que é sem recursos, que é isso que é espantoso. Não tem recursos financeiros praticamente nenhuns, não tem funcionários a trabalhar, mas o que é certo é que todas as semanas faz milagres e por vezes faz dois, que é o caso das terças e sextas, 2 por semana. Portanto, é de facto uma situação que me espanta. E isso deixa moça para quem cá está todos os dias. Tenho uma enorme admiração por todos. Portanto, eu disse que sim, que fazia parte da Casa dos Açores, da lista, e fiz, estou aqui, mas na qualidade de quarto secretário, portanto, o mérito tem que ver com estas pessoas que aqui estão e que se fartam de trabalhar e por quem tenho uma grande admiração. A segunda palavra vai para, obviamente, para a autora. Agradeço muito ter depositado em mim a confiança de dizer aqui algumas palavras sobre isto, mas queria desde já dizer o seguinte. Eu de literatura não sei nada a não ser isto. Gosto muito de ler, desde sempre. Mas não tenho competências próprias que me habilitem a falar disto de uma forma particular. Não tenho. Portanto, o que posso dizer é que gosto de ler, muito, e até posso dizer mais. Que esse meu gosto pela leitura remonta aos tempos da Biblioteca Pública itinerante da Fundação Carlos Gulbenkian, que lá na minha terra passava, acho que uma vez por mês, e nós inscrevíamos, tínhamos um cartão de utentes e íamos lá à frente da igreja, uma vez por mês, tínhamos direito a recitar 2 livros. E como comecei a interessar pela leitura cedo, recordo uma história muito interessante, curta, que foi, uma das vezes eu tinha 6 livros na mão e estava ali com dificuldade de escolher, porque a vez seguinte era no mês a seguir, era muito tempo. Era verão, 2 livrinhos vinham-se muito rapidamente, e o Sr. Gaudêncio, que era o bibliotecário da biblioteca, chegou-se ao pé de mim e disse: o que é que se passa contigo? Eu disse: estou aqui na dúvida sobre o que é que vou levar. Só podia levar 2. E ele depois disse: olha, fazemos assim uma coisa, mas não contes a ninguém.
tu vais levar os 6. Mas requisitas 2, que é o que a lei permite. Ele requisitou outros 2, ele, o Sr. Gaudêncio, que era o responsável, e ele e o meu colega outros 2. Levas, mas escondidos. E, portanto, foi uma história que me ficou para a vida. Porque a importância, às vezes, de um pequeno gesto para estimular o gosto da leitura. E desde essa altura que continuo a gostar de livros, embora aqui quem me conhece mais de perto sabe que ultimamente é um bocado preguiçoso e tem lido pouco. Mas a verdade é que gosto. E, em terceiro lugar, o agradecimento a quem está presente. E agora, mais uma pequena história que me aconteceu aqui há 15 anos. Ali, mais ou menos a meio, estava aqui um senhor, esse sim, a saber do assunto, a apresentar um livro de um amigo de há muitos anos, que é o Onésimo Teutón de Almeida. Mas, por razões que eu não sei explicar, trouxe comigo o meu filho mais novo, tem 2 casal. Na altura tinha 12 anos. A sala estava à pinha e a meio da sessão, que foi interminável, esta não vai ser assim, por menos na minha responsabilidade. Mas o meu filho de vez em quando puxava-me assim, ele tinha 12 anos, ele agora é um bocadinho mais alto que eu, mas puxava-me assim o casaco e eu dizia, está calado. E estávamos aqui todos apertados. Passado o quê? Um quarto de hora, ele voltou a puxar-me o casaco, fez-me isso 4 ou 5 vezes até que cheguei a uma altura e disse, bom, deve criar uma coisa importante. E eu baixei, o que é que se passa? Aquele senhor está a mentir. Que era o senhor o que estava a apresentar o livro. Então, mas está a mentir porquê? Ele já disse 5 vezes. E para terminar... para terminar, mas não havia maneira de terminar. Portanto, não vai acontecer isto comigo. Não vai acontecer. Ora bem, eu tenho aqui as minhas cábulas, Claro. como se impõe a um bom estudante. Claro. Ora, temos aqui na nossa presença Maria Adelaide Andrade Valente, licenciada em Filologia Românica pela Universidade de Coimbra e possui o curso de Ciências Pedagógicas e Exame de Estado, que já não existe. É professora de ensino básico e secundário, formadora, acompanhante de formandos a França para a realização de estágios em escolas profissionais, formadora de cursos ministrados no Instituto de Juventude na área das Relações Internacionais Interpessoais, bolseira do Ministério da Educação na Universidade de Caen e em Montpellier, monitora e participante em várias experiências pedagógicas, participante num estágio em França no âmbito da Comunidade Europeia, ministrou ainda cursos de português aos refugiados da guerra de Kosovo. Obras da autora: antologias de prosa e poesia em coautoria, Un rêve, poesia esgotado e reeditado no Porto. Estou a ler isto de forma sumária, para não acontecer o mesmo que aconteceu com o meu filho há 15 anos. Biografia do escultor António Teixeira Lopes, apontamentos para uma reportagem ou a perenidade da URSS na Terra Vária, menção honrosa, e aqui vários prémios. 2 poemas avulsos, menção honrosa também, Jogos Florais da Amora, Cânticos da Insubmissa Luz, exercícios de fabulação ou fragmentos de um diário que deixou de o ser, desculpem, exercícios de fabulação ou fragmentos de um diário que deixou de ser último, é uma expressão muito bonita, contos do 13º Prémio Joaquim Namorado, histórias e memórias de vária tinta, crónica breve e balada para o príncipe Dom Afonso de Santa Maria, O Sorriso do Anjo, depois coautoria aqui em poesia e poemas, Canto Oceânico sobre 9 painéis cativos, O Testamento de Martinha de Jesus Frade e outras memórias, A Harpa de Cristal, A Deusa dos Laços, Cartas a Tâmara ou Os Sobreviventes, A Dor Leva Tempo a Consertar, Landina, Vila e Obra de Camilo Castelo Branco, seguido de Paisagens Rumorosas do Oiro Rubro e Azul, 2004, colaboração em vários jornais e revistas literárias, tradução de textos em crítica literária, animação cultural também, participação em várias feiras do livro, participação na Feira de Livros de Limoges, animação cultural em escolas francesas, animação de grupos de alunos de escolas secundárias e preparatórias, membro fundador da Litera, Associação Portuguesa de Literacia. Portanto, em relação ao currículo e em relação às obras, é isto. Agora, entra-se no mais difícil. Falar da obra. Quanto a isto, há um pequeno texto que não é da autora, mas que vem no livro, mas que eu acho que é importante ler, que são 4 linhas, mas que penso que tem aqui o código genético do que vem a seguir. Que é um texto de Fernando Namora que diz assim: este livro mistura personagens e factos autênticos com personagens e factos imaginados, acontecendo por vezes que os episódios de invenção são vividos por gente real
e os reais por gente inventada. Daí que apenas ao autor, que declaradamente romanceou esta crónica, se deve pedir a responsabilidade do que nela se diz e relata. Eu penso que não é por acaso que a autora escolheu este texto de Fernando da Mora. E, ainda por cima, pô-lo logo à cabeça. Portanto, não venham pedir contas do que vem a seguir. Isto é romance, as figuras reais podem estar a falar de coisas que não são reais e vice-versa. Ora bem, isto é de facto um bom ponto de partida, porque não permite... exatamente, permite tudo. Ora bem, adiante, logo a seguir, vemos na penúltima, curiosamente, este texto que eu acabei de ler é logo no princípio. Na penúltima página aparece a referência à expressão pedra a pedra, que eu penso que foi retirada de uma expressão usada por Barack Obama. Num discurso. Num discurso, exatamente. Portanto, a abrir temos o Fernando Namora, a fechar temos o Barack Obama. Acho que é excelente, quer num caso, quer no outro. Não há aqui ninguém que... do trampo. Havendo, olha, pronto. Temos que compatibilizar aqui os interesses. Mas acho que acabou muito bem. E esse discurso do Obama teve que ver com a defesa dos discriminados, dos escravos, que faz a ligação de alguma forma à tal figura do Peter Francisco, que de alguma forma teve um começo de vida a roçar a escravatura, exatamente. E portanto, este livro tem esta componente, mas como tem um aviso prévio, que é o aviso de Fernando Namora, isso coloca-nos logo uma questão muito interessante e importante neste livro, que é de saber, à parte das outras personagens, que é Filipa e Mafalda, qual é, digamos aqui, na figura histórica, claramente histórica, Pedro Francisco Machado, conhecido na história americana por Peter Francisco, qual é a parte que é histórica e qual é a parte que é lendária. Porque os mitos, como nós sabemos, os mitos, e o povo é especialista nisso, os mitos tendem a aumentar, a crescer, cada vez mais. Quanto menos se sabe uma figura histórica, mais se cria um mito à volta dela. E aqui, e é já uma pergunta que eu vou deixar aqui à autora, quando eu acabar, que não vou dar muito tempo, é se é possível estabelecer aqui uma fronteira clara ou não entre qual é a parte histórica e qual é a parte do mito em relação à figura, que aqui está a figura mais importante aqui do livro que estamos a analisar, que é o Peter Francisco. Ora bem, esta primeira página, eu tinha aqui uma notinha assim, ler a primeira página, porque a primeira página é literatura pura e de belíssima qualidade. Eu não sei ler, assim, de maneira que vale a pena, mas vou tentar. Não é a página toda, mas é uma parte. Diz assim: o inverno ia duro, com as praias do norte fustigadas por ventos incomuns, que tudo cobriam de areia fina, fazendo cerrar aos transeuntes as pálpebras geladas de chuva e de lágrimas. E lágrimas. Acho que é bonito isto. Por esse tempo, e no maior dos desamparos, Filipa visita J.A. Não sei se é assim que se deve ler ou se tem... Sim, são abreviaturas. Pronto. No hospital onde, apagada toda a esperança, viria ele a deixar este mundo depois de um longo e heroico sofrimento. Lamentáveis contingências humanas impediram-na de com ele passar o último Natal, que, para ambos, fora sempre a festa maior da sua infância. Talvez porque dos céus da memória sempre fosse emergindo aquele tempo mágico em que um insondável menino descia pela chaminé, trazendo-lhes uma bola, um carrinho, uma boneca que olhavam como tesouro de incalculável valor, quando o tempo se tecia de apertos e os brinquedos eram quase sempre raros. É muito bonito isto. E este texto remete a uma outra cábula que tenho aqui, que tem que ver, de alguma forma, com a questão da memória. Porque este livro é um livro retrospectivo, na minha perspectiva. É um livro que fala de memória. E esse texto, aquele extrato de Fernando Namora, de algo desse tempo, faz-me recordar duas pequenas histórias que, mais uma vez, têm aqui alguma analogia com este texto da autora. Um deles é de um escritor que me é muito querido, como já foi dito aqui pelo Sr. Presidente, que é Daniel de Sá, com quem convivi de perto durante a minha vida toda, até ao tempo que ele morreu.
Ele contava uma história como verdadeira, como ele sabendo que era falsa, mas contava com rigor tal, e ele próprio, se fosse possível dizer, se for possível jurar, possível e necessário, eu juro que foi verdade o que aconteceu. Ele diz que se recorda perfeitamente, por isso é que li esta primeira parte. Teria os seus 7, 8 anos, veio da missa do Galo, que era obrigatória da missa do Galo, a correr para a chaminé, mas correu tanto daquela vez, correu tanto, quando chegou à chaminé, ainda viu, e é essa parte que é verdadeira para ele, ainda viu a perna esquerda e o calcanhar do menino Jesus a fugir novamente pela janela. Ora bem, isto é literatura, penso eu, que é a memória a ser capaz de tornar como verdadeiro um facto que se sabe à partida que é falso. Mas é isto. A literatura é capaz de recriar e tornar verosímil uma coisa que sabemos que não é. Mas que é tão possível que passa a ser verdadeiro. Essa é uma pequena história. A segunda história tem a ver com um grande escritor, para mim o maior de todos, que é Gabriel García Márquez. Ele escreveu um livro muito interessante que é Viver para Contá-la. É um livro em que ele tinha a intenção de escrever 2, depois de receber o Nobel. Um era a vida dele até ao Nobel e o segundo depois do Nobel. Esse segundo ele não concretizou. Mas nesse livro, que tem 500 ou 600 páginas, ele conta uma história muito engraçada, que é, durante a vida toda ele contou que assistiu, quando falava do seu passado, assistiu à morte de uma tia que vivia na casa da família. E contava os detalhes todos. Como é que a tia era, como é que se vestia, como é que era o cabelo dela, em que quarto da casa que a tia morava, como é que foi a morte, quem estava presente no ato da morte, e mais. A mãe disse, Gabo, era chamado, sai daqui porque a morte é uma coisa e as crianças não devem existir. E ele foi afastado daquela cena. E contou isso a vida toda e escreveu isso a vida toda. Só que numa das vezes que contou isso, o pai dele estava presente. E o pai ouviu a história e disse assim, tudo o que tu dizes é verdade. Mas há um pormenor, tu não assististe a isso. Ele, não assisti, não, desculpa. Eu assisti, eu lembro perfeitamente. Até que o pai disse, isto aconteceu 2 anos antes de tu nasceres. E ele disse, não é possível, eu sei isto com tantos detalhes que eu assisti. E ele não acreditou no pai. Então o que é que ele foi fazer? Foi esclarecer-se. E o que aconteceu é que o pai tinha razão, ele foi pedir uma certidão de óbito da tia, que morreu de facto 2 anos antes, mas ele tinha aquilo como verdadeiro. Porquê é que eu estou a falar dessas 2 histórias? Porque este livro, voltemos ao Peter Francisco, este livro pode ter uma parte, porque eu fui fazer, quando fui convidado aqui pelo Sr. Presidente, fui fazer o meu trabalho de casa. E fui tirar nabos da púcara, que é este senhor, inclusive com amigos que vivem nos Estados Unidos. E então um deles disse uma coisa muito engraçada, mas obviamente que é uma fonte, como todas as outras. Essa figura nasceu em grande parte pelo desejo imenso dos portugueses de terem um herói. Que Peter Francisco existiu, não há dúvida nenhuma, é uma figura histórica e marcante da história americana, porque foi contemporâneo de Washington, do Marshal Lafayette e do general, que tinha mais de 3 anos do que ele, 23 anos, e que de facto foi um militar que se notabilizou na altura em que a força física mandava. Os militares de agora, isso parece que já não conta. Já tem muitas meninas franzinas. Ora, está, exatamente. E se calhar fazem um trabalho melhor do que os musculados. Agora é só carregar no pedal. Exatamente. Mas em 1780, mais ou menos, ele nasceu em 1760, em 1780, ter força física era uma coisa determinante. A ponto de se atribuir ao Peter Francisco ter carregado um canhão de 500 quilos. É um dos mitos. 500 quilos para não ficar na posse dos britânicos. E, portanto, à volta dele, de facto, contam-se muitas histórias. E faz lembrar uma outra história, as histórias são assim, de um senhor que gostava muito de ir para os tribunais, que era um formado. E depois, quando não tiver, porque a minha profissão é essa, quando não tiver testemunhas, digo-me como testemunho. Eu gostava de ir para o tribunal, eu gostava de... Mas em geral era testemunha abonatória. O que é testemunha abonatória? Aquele que foi lá que nessa altura o juiz já está a fazer sentença, já não precisa aqui para nada, mas é lei. E aquele senhor, chama-se, eu agora vou usar o Pseudónimo ou Horácio, falou, o juiz
um homem, deixou o Sr. Horácio, falou muito bem daquela pessoa que estava a ser julgada pelo crime. Nem conhecia, aliás. São detalhes. Falou. Quando ele se calou, o juiz perguntou: então, já acabou? Já. Então o juiz disse assim, foi a única coisa que disse: a sua imaginação deu um grande contributo à verdade. E assim foi. Portanto, isto para dizer que a figura do Peter Francisco é um desejo. Quem conhece as comunidades açorianas, falamos há pouco da comunidade açoriana que tem todo lado, quanto mais pequena uma comunidade, mais necessidade de ter heróis, ter alguém de quem se orgulhe. E os açorianos, e os portugueses em geral, que viviam e vivem ainda de certa maneira, mas eu conheci de perto essa comunidade, eram tratados não como foi tratado Peter Francisco quando chegou lá há não sei quantos anos, mas não era muito diferente em alguns casos, e precisam muito de heróis. E, portanto, apareceu aqui uma oportunidade de alguém que lhes desse alguma... É claro que sim, que é de facto um herói, é capaz de ser português, que é o que me diz esse tal meu amigo, não vou dizer quem é capaz de ser, é provável que seja português, é possível que seja português, mas à volta dele há uma grande necessidade dos imigrantes terem alguém de quem se orgulhem muito. E, portanto, de alguma maneira pode haver aqui, mas a autora que fez o trabalho, que não foi, eu fiz só, tirei naves da púcara, não fiz muito mais que isso, portanto não posso, estou a dizer, estou a fazer de advogado do diabo. Muito bem. A fazer Ora bem, o que é que eu posso dizer mais aqui para não cansar mais? Tem aqui muitas páginas escritas, mas voltando ainda ao Garcia Marques, isso a propósito do que é e do que deixou de ser, dizer uma coisa muito interessante. Nesse tal livro que falei há pouco, diz assim: isso a propósito da importância do passado na nossa vida de hoje, porque há a ideia de que o passado passou e acabou-se. E então ele diz uma coisa muito interessante, que é esta: a vida de uma pessoa não é o que lhe acontece, mas aquilo que ela recorda e a maneira como o recorda. O que é que pretendo dizer? O que é que eu chamo este texto aqui, tal como a altura chamou o Fernando Amora? O que quero dizer é isto: mais importante do que aquilo que nos aconteceu antes, é fundamental aquilo que nós guardamos hoje e a forma como nós recriamos o nosso passado. E muitas vezes a nossa estrutura de seres humanos leva-nos a esquecer de uma forma, talvez até involuntária, aspectos da nossa vida que nós não queremos recordar nunca mais. E isso parece que vai lá para os confins da memória e nunca mais recordamos. E há outros aspectos que nós vamos buscar que de alguma forma nos enriquecem. Fazemos isso com pessoas de quem gostamos muito. Esquecemos às vezes, querendo esquecer coisas com quem não tivemos. Essas pessoas nos deixaram às vezes boas recordações em alguns detalhes, nós escondemos esses detalhes e recordamos aquilo que mais apreciamos nelas. Fazemos isto com as nossas com as mães, com os pais, com quem já desapareceu. E os lugares também. E em relação ao Peter Francisco, de alguma forma, ficou um mito. Ficou de alguma forma também essa ideia que foi um grande herói. Há aqui uma frase muito interessante de George Washington, que é dizer que se não fosse Peter Francisco, provavelmente, em última instância, admito até que não tivesse havido independência dos Estados Unidos, porque ele foi crucial em duas batalhas. Eu vou até citar, que é aqui. É atribuída essa frase a ele, não sei se será dele ou não. Onde é que diz isto? Ele era conhecido pelo gigante da Virgínia, o gigante da Revolução, ou o Hércules da Virgínia. George Washington terá dito isto: sem ele, referindo-se a Peter Francisco, sem ele teríamos perdido duas batalhas cruciais. Provavelmente a guerra e, com ela, a nossa liberdade. Ele era verdadeiramente um exército de um homem só. Portanto, a figura histórica em si mesma, não com base nesta declaração que é atribuída a George Washington, mas é uma figura histórica inquestionável. É uma figura que existiu e que teve uma importância muito importante na história americana, na gênese dos Estados Unidos. As dúvidas que podem surgir têm a ver com a dimensão de importância dessa figura. A comunidade portuguesa nos Estados Unidos, nos últimos anos, tem feito bastante para trazer ao de cima a importância e aquele famoso selo os Correios, foi nos anos 90, penso eu, ao feriado em alguns estados, há vários parques, várias estátuas dele e vários. Isto não é um homem colossal com cerca de 1 metro e quase 2 metros.
pesava 120 quilos, mas tinha uma coisa curiosa e vou calar-me já agora. Tinha uma vozinha de menina, é o que se diz, não é? Essa não sabia. Não sabia. Não sabia. Lia, É uma novidade. lia que tinha uma vozinha assim um pouco suspeita, não sei. Então, muito obrigado e acabei aqui. Pronto. Obrigado. Bom, Vou-te passar a convidar para outros Não, eventos. não. e agora vou responder às dúvidas, e se puder acrescentar alguma coisa ao que o Sr. Doutor disse, mas primeiro quero agradecer ao Sr. Engenheiro Eduardo Coelho por ter-me aberto a porta desta casa tão bonita e tão cheia de tradições. Agradeço a ele e a todos os membros da Casa dos Açores que aqui estão, com a simpatia característica deles, e de todos os açorianos que eu conheço, abrem-me sempre as portas desta maneira absolutamente fantástica, e ao Sr. Dr. Roberto Rodrigues, que teve a paciência de me ler, quando certamente estariam outras coisas mais interessantes à sua espera, como sejam as histórias bonitas da sua Maia natal, não é? E que também descreve. Eu nem comento porque nem tenho bagagem para isso, não percebo o vocabulário todo que utiliza, muito de lá, muito açoriano. Faz-me lembrar o Aquilino, que também tem um vocabulário, que até tem um dicionário de Aquilino, e portanto não me atrevo a comentar, mas leio todas as noites que o Sr. Doutor publica e acho muito interessante. Parabéns por isso. Depois, a sua leitura bondosa, simpática, foi pelos caminhos fora levantar dúvidas, e eu, na medida do possível, vou ver se respondo a elas. De qualquer forma, tendo tido a paciência de ler, deixa-me esta sensação de bálsamo. Quando alguém lê, basta ter-me dito que gostou da primeira página para eu sentir já a sua leitura como um bálsamo que conforta, porque a escrita é martirizante, muitas vezes, é dolorosa. Se eu quero compor uma frase, se não sei se a vírgula é da esquerda, se é da direita, se devo pôr um ponto de exclamação, reticências, eu estou ali, se não tenho a certeza da grafia, se vou ao dicionário, etc. Isso tudo configura alguma dor. E, portanto, a sua leitura é bálsamo. Eu agradeço-lhe também por isso, não só pelas dúvidas que eu vou tentar reparar, mal, certamente, mas responder-lhe pelo menos, mas é realmente muito martirizante às vezes. O meu primeiro romance passa-se, e para vos dizer como realmente é crucificante por vezes a escrita, mas também traz alegria. Estar aqui convosco, com gente tão simpática, tão amável, é uma alegria, evidentemente. E não só, estive nos Açores com este livro, mais alegrias e merecidas de resto. Eu vi, por exemplo, o Sr. Presidente da Câmara de Angra do Heroísmo atravessar uma tempestade de frio e de chuva para vir assistir à Feira do Livro, ao lançamento deste livro. E eu disse: Senhor Engenheiro, não há direito. Isto aqui na ilha anda-se 25 km, já não há mais nada, é mar e tal. Pronto. Mas quer dizer, a cultura da Praia da Vitória, isso são mimos que realmente nos caem muito bem. Mas dizia eu, o meu primeiro romance, eu já estava mais ou menos a meio, A Deusa dos Laços. E eu não sabia o nome que havia de dar à heroína, uma mulher do Porto, uma mulher de força, uma mulher invicta, como é a cidade, uma mulher invencível. E eu não tinha nome para ela, tudo me parecia ridículo. E uma noite, não é que eu sonho com uma rapariga que era mesmo aquela, que me diz o nome. Eu sou a Maria da Penha. Ela tinha que ter um nome ligado às pedras, ligado ao granito da minha cidade amada, como eu chamo aí muitas vezes no livro, até tive que banir algumas, porque nós amamos aquela cidade. João, Vanzeler, Filipe, nós amamos o Porto. Tu que também és lá um grande, tens lá os teus prédios, um grande dono. Né, tu que também fizeste lá uma grande parte. Odete, que também amaste o Porto, certamente. E amo. O Miguel, que também viveu lá há anos. É a cidade amada mesmo. Se calhar não sou só eu que amo a cidade, mas vocês também.
pelo menos aqueles que eu te referi, amamos a cidade. E aparece-me assim em sonhos Maria da Penha. Era o nome que eu precisava. Mas sofri até chegar, acordei, escrevi logo Maria da Penha, é assim que ela se chama, e ficou Maria da Penha. Sobre este livro quero-vos dizer uma coisa. A minha obra é muito modesta, é muito modesta, é modestíssima, eu quase sou uma escritora da sombra, mas uma amiga minha outro dia deu-me uma consolação inaudita. Através do Facebook, disse-me: Maria, você diz que tem os livros todos esgotados, mas eu encontrei a Deusa dos Laços num sebo de São Paulo, que eu acho um milagre. O sebo, como vocês sabem, é o alfarrabista. E eu não acreditava e ela mandou uma fotografia da capa. Portanto, isto é muito engraçado. Os livros são voláteis, andam de lá para cá, as pessoas vendem as suas bibliotecas e com elas lá vão. Eu achei o meu livro em São Paulo um milagre. Mas ainda queria dizer, Sr. Dr. Roberto Rodrigues, ainda a propósito da Maia, que o senhor deixou por momentos para me ler, eu queria dizer-lhe que realmente, mutatis mutandis, evidentemente, eu me aproximei um bocadinho do Daniel Sá, cuja associação está a cargo do Sr. Doutor. Quando ouvi aquela entrevista televisiva, ele dizer, Daniel Sá dizer ao Onésimo, foi a ficção ao serviço da realidade e a realidade ao serviço da ficção. Eu acho que resumo muito também o que eu disse aqui no início e utilizei como epígrafe e, portanto, eu fiz o mesmo. Eu utilizei pessoas reais e dei-lhes alguma ficção e ficcionei pessoas reais e vice-versa e como veem, ao contrário, também é verdade. Ora bem, como Namora também disse o mesmo. Em relação ao Pedro Francisco, eu tenho algumas coisas a dizer. E talvez fosse importante, porque o Sr. Doutor não referiu isso, e acho que é assim uma novidade interessante. Eu entrevistei, se alguém souber disto até me pode ajudar, eu fico contente. Eu entrevistei um 6º neto dele, um cidadão americano, Travis Bauman, que ajudou muito a fazer aquela estatuazinha onde me fotografaram agora na 3ª, e eu toda contente ali com o meu herói ao lado, pequenino, em bronze. E o Sr. Travis Bauman fez um livro sobre o avô. Imaginemos o livro que é. Eu, coitadinha de mim, nem sou americana, nem sou loura, nem sou alta, ou melhor, sou loura falsa, nem sou alta como ele, que ele sai ao avô. O Sr. Travis Bauman é um homem enorme e sobretudo, não sou neta do herói. Mas ele é. Ele escreveu um livro, está-se a preparar um filme. Eu agora na 3ª perguntei como é que está o filme, mas o filme fica por milhões. Porque é um filme que tem que retratar o miúdo a ser raptado, é um filme que tem que ir pelo mar dentro, é um filme que tem que fazer as batalhas. Portanto, o Sr. Travis Bauman precisa de congregar muito dinheiro para fazer o filme, mas o livro fê-lo e foi entregá-lo ao nosso Presidente da República. E como o professor Marcelo gosta muito de livros, acolheu muito bem naquela sala muito seleta que nós vemos sempre, o Sr. Travis muito lindo, muito americano, muito imagino, e prometeu-lhe a tradução do livro, que não vai ser fácil, porque não é um livrinho pequeno, deve ser um livro enorme, porque, como digo, ele é neto, ele é americano, ele é lindo, ele se calhar tem mais dinheiro que eu, tenho certeza, e portanto, e tem um filme que se está a movimentar lá para as bandas de Hollywood. Pronto. Eu ficcionei de facto algumas coisas. Agora eu respondo ao Sr. Doutor, não é? Eu ficcionei algumas, mas outras são muito verdade. Este documento é a certidão de nascimento do menino, que foi encontrado em Porto Judeu. Tem o documento dentro também. Fui buscá-lo aos arquivos a Angra do Heroísmo. Portanto, ele existiu de facto. Por que é que o raptaram? Portanto, é o documento da página 68. Depois vêm os documentos do pai do Pedro, da irmã do Pedro, porque o menino, quando foi raptado, estava a brincar na praia com a irmã. Por que é que raptaram o miúdo? Não se sabe bem. Os historiadores têm feito muitas imagens, mas não se sabe. Evidentemente que este menino, que depois de achado, com 5 anos, eu que tenho um neto não, bisneto, de 5 anos, imagino o que seja uma criança de 5 anos ser raptada
ir pelo mar fora, no meio de 2 brutamontes, até às costas americanas. Eu imagino que isso é. Mas depois, dizem que ele que chegou e só dizia Pedro, 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 que falava uma língua próxima do castelhano, e o miúdo foi para um asilo. Ora, não há documentos históricos que me digam como é que era. Aí eu tive que ficcionar alguma coisa, não é? Como é que um miúdo, no século XVIII, seria tratado num asilo de escravos? Aí tem que se dizer qualquer coisa da nossa cabeça. E aí, ficcionei. Eu vou confessar-me aqui, de cara erguida. Depois, um dia, o juiz Winston entra lá, vê o miúdo, acha-lhe piada e leva-o para a casa dele. Mas depois a mulher diz, ui, ele é muito negro, cara, não quero, os outros são branquinhos. E o miúdo vai para um campo de escravos. E aí cresce e apaixona-se por uma negra, por uma petúnia. Ora, eu aí também inventei um bocadinho. Bom, não é difícil, mas muito levemente. Um dos textos está aqui na contracapa. Como é que seria aquele encontro? Ele não casa com ela porque, como se guindou, isto também é histórico, como se guindou um homem muito importante da guerra, ele não podia casar com uma escrava. E ele guindou-se pelos seus méritos militares. Mas casou 3 vezes, mas nenhuma delas foi com ela. Não foi. E não foi porque ela era escrava. E as outras eram senhoras da grande aristocracia até. O Sr. Travis Bowman, portanto, o neto, diz-me, ele à medida que ia fazendo vários casamentos, o Travis vem do 2º casamento, ele vai refinando. Aliás, ele não sabia ler. Ele, para casar com a primeira senhora, teve que ir aprender. Em 3 anos ele fez para o 7º ano nosso, hein? Ou antigo, ou 12º, ou o que quer que seja. Novas oportunidades. Novas oportunidades. Novas oportunidades, sim. E então, não deixa. Não acha que ele já tinha dado grandes oportunidades à América? Eu acho que ele já tinha dado grandes oportunidades. E, portanto, aí, claro que ficcionei. Mas há muitas coisas que são verdade, evidentemente. As peças dele, a lança, a espada que o Washington fez, aquele amor que os americanos têm por ele não é brincadeira, é mesmo verdade, não é ficção. Portanto, há aqui coisas minhas que realmente foram ficcionadas, mas sempre numa base. De resto, os psiquiatras estudam muito isto. O que é que acontece? Por exemplo, quando eu falo aí do Natal, né, que era comum a ti, porque és minha prima, e também ias lá à casa dos meus pais, também vias o Menino Jesus, não sei se via o pé da esquerda, se direita, nós nunca vimos nada. Eu e os meus primos e os meus irmãos nunca vimos nada, mas que ele ia. Ele ia lá à casa, ia. Ora bem, os psiquiatras andam a estudar isto, e também acho que se verifica em grandes ficcionistas atuais. Eu lembro-me do nosso amigo comum, Mário Cláudio, isto, mutatis mutandis à milionésima potência. E ele também mistura, e na astronomia que fala do nosso tempo do liceu, Tete, Johnny, Filipe, ele fala do nosso tempo e também mistura com uma aptidão brutal, não é? Absolutamente excepcional, e ele também mistura a realidade e a ficção. Tenho estudado um bocadinho isso e acho que os psiquiatras andam muito admirados. O que é que acontece no nosso cérebro para fazer essa distinção de que falava também há pouco? E há coisas que nós, sei lá, dos nossos pais somos capazes de reter o que melhor. Mas também, se fizermos esforço, também reteremos aquilo que foi menos bom, não é? Mas e eles acham que, os psiquiatras dizem que é uma zona muito escura no nosso cérebro. O que é que nós, quando escrevemos, ficcionamos ou, de facto, trazemos da realidade? É uma coisa que se passa na nossa cabecinha. Seja eu, muito humildemente, seja o Daniel Sá, seja o Mário Cláudio, não é? Há qualquer coisa que se passa nele de uma forma brilhante, não é? Mas há qualquer coisa que se está a trabalhar lá em cima, na nossa cabeça e no nosso cérebro. Eu, sem prejuízo de responder a qualquer coisa que queiram, ou queiram fazer algum comentário, ao que disse o Sr. Doutor, ou o Sr. Doutor, que representa o Sr. Engenheiro, eu dir-lhes-ia que, sem prejuízo, portanto, de alguma resposta queiram que se dê, eu já disse algumas. Eu parti para esta aventura e meti-me no avião e fui logo para a Ilha Terceira, depois de ler um artigo no Expresso, que eu depois venho a constatar
que esse artigo foi com base no neto, no 6º neto dele, não é? Foi ele que deu os primeiros elementos que chegaram às pessoas da cultura portuguesa e que gostam destas coisas, mas sem prejuízo, portanto, de alguma coisa queiram perguntar, eu permito-me dizer que nós somos, eu e vocês, todos que estamos, uma exceção à regra do que o professor António Damasio estatuiu. Quando afirma, isto é um atrevimento meu, mas não me dá razão, quando afirma que nós vivemos em bancarrota espiritual. Nós que estamos aqui, que lemos poesia, até lemos 6 de uma vez, 6 livros de uma vez, em miúdos, como o senhor doutor está aberto, o senhor engenheiro está aberto a pessoas como eu. Todos os meus amigos que estão aqui diante de mim, todos leem. Todos nos preocupamos com o ser. Nós não estamos em bancarrota espiritual. Tenho a certeza. Nem eu, nem vocês. Senão nem vocês viriam. Nem viriam uma coisa dessas. Se estivessem nessa bancarrota, de que ele fala e com muita razão. Mas não há regra sem exceção. Isto é um atrevimento, mas digo. E termino com palavras de Érico Veríssimo. E abro aspas. Em geral, diz Érico Veríssimo, quando termino um livro, encontro-me numa confusão de sentimentos, um misto de alegria, alívio e tristeza. Relendo a obra mais tarde, quase sempre penso, não era bem isto que eu queria dizer. E fecho aspas. E eu acrescento, era isto que eu queria dizer, mas de maneira mais perfeita. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora. Foi uma intervenção brilhantíssima. Acho que nos cativou a todos. Para concordar, eu abria, embora isso seja a apresentação de um livro, não é tradição haver perguntas e respostas, mas talvez, se para concordar e se houver alguém interessado a fazer alguma pergunta, colocar alguma questão aqui à setora, eu vou com alguma frequência aos Açores. Por acaso não conheço ainda a estátua em Porto Judeu do criança, não é? É muito bonita. O Pedro Francisco em criança, sim, não é? Sim, e o neto é o primeiro assinante, que aquilo foi mandado fundir e pagar por americanos ou amigos ou descendentes dele. E um dos primeiros, estive a ver, é o Travis Bauman, claro que foi um dos principais, e ele já veio lá várias vezes, já veio. E, portanto, transmitiu isto ao Sr. Presidente da República e o Sr. Presidente, que gosta de livros, disse, ok, vamos fazer isso. Eu dá-me a ideia, nós tivemos aqui na Casa dos Açores, em dezembro, uma sessão cultural com um jornalista, que é o decano dos jornalistas portugueses, Vasco Calisto. Uma pessoa continua a escrever, ele é com 93 anos, creio. E ele referiu-se, portanto, ele veio falar das viagens, porque ele conhece praticamente o mundo todo, e escreveu 2 livros sobre os Açores. E, portanto, veio-nos aqui falar um pouco das viagens que fez, e referências aos Açores e aos açorianos durante essas viagens. E referiu-se ao Peter Francisco. E eu penso, quer por causa dessa sessão, quer, enfim, por outras coisas que vou lendo, que o interesse pelo Peter Francisco, ou Pedro Francisco, que era uma pessoa, um desconhecido até há pouco tempo, ninguém conhecia esta figura, que está a crescer. Portanto, os açorianos em particular, mas os portugueses em geral, começam a referir-se muito a este Pedro Francisco, herói da Revolução Americana, e portanto, com um orgulho por ser português e açoriano. Sim, português, claro. Sim, senhor. Não sei se tem alguma pergunta. Não, Pedro. Olá. Olha, eu fiquei aqui com curiosidade e tenho a certeza que terá também refletido, ou eventualmente até sabe a resposta, que é o que é que leva os piratas ou alguém de repente raptarem um miúdo à beira-mar e trazê-lo. E a outra pergunta é quanto a essa origem açoriana dele,
encontrou-se uma certidão de nascimento que por acaso tem um determinado nome, mas eu não sei se, entretanto, se já existe uma ideia mais clara de que ele seria assobiado, se há familiares, se foram feitos testes genéticos Não, testes para não, comprovar se, portanto, a forma, enfim, a probabilidade de ele ser de facto ser verdade. Portanto, a primeira razão, porque é que eu disse, aliás, que não havia uma razão certa. Há quem aventa a hipótese de que tinha sido o atentado de Dom José há pouco tempo e muita gente fugiu para as ilhas, sobretudo nobres. E o miúdo, também isto não é ficção, o miúdo, quando chegou às costas americanas, faço ideia, ia quase todo esfarrapadinho, mas via-se que as roupas dele eram de belíssima qualidade e ele tinha as fivelas, as abotoaduras eram de prata. Logo, o miúdo pertenceria a alguma família, enfim, interessante e que talvez o Dom José quisesse martirizar e então teria contratado alguém que o fosse raptar para lançar na desgraça os pais, não é? Isto é um crime, é um roubo. E eu já tenho ido, ainda ontem me pediam para ir com este livro também a um estabelecimento prisional. Eu de vez em quando vou. Nem gosto muito de saber a biografia de quem tenho diante de mim. Mas outro dia tive um grande criminoso diante de mim, ainda bem que não o identifiquei. Aqueles criminosos que mataram aquele senhor de Braga. Mas outro dia foi muito simples, porque eu levei-lhes o quê? Levei-lhes o Camilo e as memórias do cárcere. E correu muito bem. Eles gostaram muito, e as professoras delirantes, porque abre-se uma clareira naquela gente. Aquilo é muito aborrecido, a entrada, deixamos os telemóveis, as carteiras, vão os guardas atrás de nós, fecham-se as grades, abrem-se as grades, aquilo não é bom. Mas, enfim, quando me disseram que eu tinha esse senhor à minha frente, que aliás era advogado, eles dois criminosos eram advogados, eu disse, ainda bem que eu não sabia que era ele, senão já nem me corria bem o que eu fui dizer sobre o Camilo Castelo Branco. E ontem diziam-me assim, mas tu também podias levar esse livro. Eu disse, mas este livro é luminoso, deu um miúdo fantástico. E diziam-me assim, mas começa com crime. Roubar uma criança aos pais deve ser um grande crime. Era no século XVIII e hoje. Talvez a razão pudesse ser essa, mas não há historicamente nada que diga. Agora, quando este senhor Travis Bauman diz eu sou o sexto neto, ele seguiu a genealogia toda. Portanto, não há dúvidas nenhuma que este, nem passa com certeza pela cabeça que venha cá um grupo de americanos, estejam a fazer um filme na América, vão bater à porta do Sr. Presidente da República com coisas apócrifas. Não, isto é mesmo verdade. E ele existiu mesmo. Agora, as razões porquê não são claras. E, portanto, eu não lhe dou... Talvez fosse isso. Talvez os pais fossem gente de uma certa linhagem que à cautela era preciso castigar. E isto foi uma forma muito dura de castigar os pais. Aí também fixaram um bocadinho. Era o dia do Espírito Santo, os miúdos andavam a brincar na areia, os pais estavam com a alcatra às voltas e com os doces e tal. E os homens... eu depois também olhei bem na praia para os rochedos, para os ilhéus das cabras e disse, foi ali que eles puseram o veleiro. Puseram o veleiro atrás do ilhéu e vieram